Será que pontuação é um bicho de 7 cabeças? Hoje, a gente vai desvendar de vez essas regras que podem transformar um texto confuso numa mensagem super clara e poderosa. Vamos juntos dominar a clareza na escrita. Para começar, vamos direto ao ponto e quebrar um mito que, olha, muita gente aprendeu. A ideia de que a vírgula serve só para a gente respirar. Se por acaso essa regra soa familiar, se prepare porque a verdade é bem mais interessante. Olha só o poder de uma única vírgula. Não espere por mim é uma despedida, certo? Fim de papo. Agora, a gente coloca uma vírgula ali e vira não, espere por mim, que é um pedido para ficar. São significados completamente opostos, decididos por um simples sinal. Fica claro que pontuação não tem a ver com fôlego, tem a ver com sentido. E como é que a gente domina esse poder todo? Bom, existe uma única regra de ouro que governa quase toda a pontuação. É a estrutura da frase. Entender isso é a chave que abre todas as outras portas. A base de uma frase clara e bem construída é o que a gente chama de ordem direta. Pensa nela como se fosse a planta de uma casa. E a regra número 1 da pontuação é: nunca quebre os pilares principais dessa estrutura. E que ordem é essa? É bem intuitiva. Primeiro vem o sujeito, depois o verbo, em seguida o complemento do verbo e lá no finalzinho o adjunto adverbial. Essa é a sequência natural que dá clareza e fluidez para a nossa língua. E aqui vem o mandamento mais importante de todos. É proibido usar a vírgula para separar o sujeito do verbo. E também não pode separar o verbo do complemento dele. Esses elementos são o coração da frase. Eles precisam ficar sempre juntos, coladinhos. Ok, com essa planta da casa em mente, vamos ver a vírgula em ação. É hora de esquecer aquela ideia de decorar um monte de regras soltas. A vírgula, na verdade, é uma ferramenta com 3 funções principais, superlógicas e precisas. Praticamente toda regra sobre vírgulas se encaixa em uma dessas 3 funções. E o mais legal é que todas elas têm a ver com a nossa regra de ouro da ordem direta. Vamos ver uma por uma? A primeira função da vírgula é funcionar como um sinal de alerta, sabe? Quando um pedaço da frase, como uma expressão de tempo ou de lugar, sai da sua posição natural lá no fim e vai para o começo ou para o meio, a vírgula entra em cena para marcar essa mudança de lugar. Olha só na prática. Na ordem direta, a frase flui sem vírgula nenhuma. Mas, quando a gente pega o "na reunião de ontem" e joga lá para o começo, a vírgula aparece. Ela está ali para avisar: olha, essa parte aqui não está no lugar de sempre. Mas e aí? Essa vírgula é sempre obrigatória? Aqui tem uma dica super prática. Se essa expressão que mudou de lugar for curtinha, tipo 1 ou 2 palavras, como hoje, a vírgula é opcional, tanto faz usar ou não. Agora, se a expressão for mais longa, com 3 palavras ou mais, como depois de muito esforço, aí sim a vírgula se torna obrigatória para garantir que a leitura fique clara. A segunda função é, talvez a mais conhecida de todas, separar itens numa lista. É a vírgula que a gente usa para organizar as coisas, seja numa lista de compras ou numa lista de ações. Esse é o exemplo clássico, né? As vírgulas separam de um jeito limpo e organizado as matérias que a Maria estudou. Todas elas têm a mesma função na frase, são objetos do verbo estudou. Simples assim. E a terceira grande função da vírgula é adicionar um detalhe, uma informação extra. A gente usa um par de vírgulas para encaixar um comentário no meio da frase. Pensa nesse trecho entre vírgulas como uma informação bônus. A frase principal continua fazendo todo o sentido, mesmo se a gente tirar ele. E aqui a coisa fica séria. Olha a diferença que a vírgula faz. Sem as vírgulas, a frase está especificando um grupo. Só aqueles servidores que fizeram greve é que levaram falta. Os outros não. Agora, com as vírgulas, a informação muda completamente. A frase está explicando que todos os servidores fizeram greve e, por causa disso, todos eles levaram falta. É a precisão no detalhe. A vírgula é a estrela do show, mas ela não trabalha sozinha. Vamos dar uma olhada rápida em outras ferramentas do nosso kit de pontuação. Cada uma tem um trabalho bem específico para deixar o texto mais claro e com mais nuances. O ponto e vírgula. Muita gente tem medo de usar, mas é só pensar nele como uma super vírgula. Ele serve para organizar listas mais complexas, que já tenham vírgulas dentro, ou para conectar 2 frases completas que têm uma relação muito forte de sentido entre elas.
Os 2 pontos funcionam como um anunciante, sabe? Ele cria uma pequena pausa de expectativa e avisa que algo importante vem a seguir. Pode ser uma lista, uma explicação mais detalhada ou a fala de alguém. E, por fim, o travessão e os parênteses. Eles são os interrompedores da frase. Servem para a gente abrir um espaço no meio do caminho e encaixar um comentário, uma opinião, uma informação extra de uma forma bem destacada. É quase como um segredinho contado à parte para quem está lendo. Então, depois de tudo isso, qual é a grande lição que fica para a gente levar para a nossa escrita do dia a dia? Se tem uma coisa que precisa ficar clara, é esta. A pontuação segue a lógica da estrutura da frase, daquela ordem direta que a gente viu. Quando a gente entende esse conceito, todas as outras regras fazem sentido e a pontuação vira uma aliada para construir textos claros. No fim das contas, é sobre isso. É a diferença entre ser mal interpretado e ser convincente, entre gerar confusão e gerar clareza. Dominar a pontuação dá poder e precisão para as nossas palavras. Com essa abordagem focada na estrutura, a pontuação deixa de ser aquele bicho de 7 cabeças e se torna uma ferramenta para ser usada de forma consciente. A pergunta que fica é: que tal começar a usar esse poder para escrever com muito mais confiança e clareza a partir de agora?